a mais um podcast Humanoterapeuta. E hoje eu tô aqui com a Roberta Iex, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as gerações e a ancestralidade. E todos os conflitos de gerações, os entendimentos sobre gerações, para que a gente consiga compreender o que a gente vive na atualidade e o quanto a gente traz da nossa ancestralidade e o quanto nós vamos levar para o futuro, né? Para os nossos descendentes. E eu tô aqui com a Roberta Iex, ela é nossa parceira humanoterapeuta e ela já estuda isso há um tempo, ela desenvolve um trabalho muito legal dentro dessa linha de estudo e ela vai trazer um pouquinho de conteúdo pra gente, a gente bate muito papo, né, Beta? Pra gente, ela me ensina um monte de coisa, a gente troca muito desse entendimento dela sobre essas gerações e as crianças que já nem são mais tão crianças, né? E também, aí a gente vai aliando com a ideia da espiritualidade, da ancestralidade. Então, a gente vai trazer um pouquinho dessa conversa de gerações e ancestralidade. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, Andresa. Fico muito feliz de estar aqui e contribuindo com esses estudos. Falar sobre esses conflitos, né, de gerações são, na verdade... Até a gente pode trazer um pouco dessa desmistificação desses conflitos, porque os conflitos, eles são naturais, né? E aí, quando a gente for conversando, a gente vai entendendo que é assim mesmo, a gente precisa desses conflitos para a gente evoluindo e modificando aí no longo do processo. Para ir gerando as mudanças, né? Isso. A gente fala sempre que não existe crescimento na zona de conforto, né? Então, quando está ali confortável, a gente fica ali naquele conforto. E aí, de repente, alguma coisa acontece, gera um desconforto e começa a gerar movimento para a gente fazer mudança, para a gente fazer diferente, porque não está muito bom. Então, quando a gente olha para isso e vê dentro do processo das gerações, então, tanto as gerações vão tendo desconfortos, como o mundo vai se transformando, coisas vão acontecendo e as pessoas são obrigadas a se mexer, né? Tanto para sobreviver, como muitos que vieram das guerras, que passaram por esses conflitos, e a gente vai dividir um pouquinho aqui para ficar mais fácil deles entenderem, como também as pessoas que vieram não só para sobreviver, mas que depois de um pós-guerra vieram reconstruindo e aí traz um mundo hoje novo para que a gente possa ter mais liberdade de expressão, o mundo digital, a diversidade, a sexualidade, mas isso partiu de algum lugar. Então, eu queria te perguntar primeiro, eu acho que a gente podia começar de uma maneira muito simples, porque parece um assunto muito complexo, mas você, um pouquinho antes da gente começar, você trouxe aquele exemplo do telefone. E eu acho que aquele exemplo do telefone diz muito, porque senão a gente começa de uma maneira e aí quem não entende muito ou está vendo pelas primeiras vezes pode se sentir desconfortável. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que teve muito problema com os pais, né? Ou os pais que tiveram muito problemas com alguns filhos ou um filho, e aí fala, não é assim. Mas, na verdade, é sobre a gente tentar entender que essas diferenças causam conflitos e isso é natural. E aí, quando você trouxe o exemplo, então eu queria que você trouxesse o exemplo que você trouxe do telefone, para a gente já tentar, de começo, tirar essa resistência para falar desse assunto. Eu acho que ajuda bastante a gente quebrar essa resistência para daí a gente poder entrar, para todo mundo poder acompanhar sem a resistência, pensando que a gente está falando com muitas pessoas e todas elas, cada caso é um caso, cada ser é único, então que a gente traga amorosidade para essa conversa, para todo mundo poder se absorver dela. Sim, o exemplo do telefone hoje em dia a gente está acostumado com o telefone digital, com telas, com tudo, está tudo ali dentro, né, do telefone, tem milhões de coisas. O menos que a gente usa é a ligação, né? Então, a gente já está acostumado. Então, um telefone atual de hoje em dia, ele já nasce desse jeito, com todas essas coisas. E aí esses conflitos seriam como se ele olhasse para um telefone de descagem, né? Aquele antigo, aquele com fio enroladinho, né? Que tinha aquelas... Olhasse para esse telefone e dissesse, poxa, você nem tem tela. Poxa, mas você não sabe se comunicar direito. Poxa, mas você não tem música. Você não tem outros recursos. Só que
Este telefone nasce a partir daquele que não tem tela, não tem recurso nenhum, mas foi uma semente. Então, se a gente olha isso como nossa ancestralidade, a gente compreende que não, eles não vão entender esse negócio novo, eles não vão... pode até entender, mas é mais difícil, mas cada um tem um valor ali, né? Porque é difícil, assim... vamos dizer assim, um telefone novo, ele nasce, ele não conhece a história, né, que foi do telefone antigo, ele não sabe nem como é que começou essa necessidade da ligação, né? Onde que começou tudo isso? E aí, quando a gente entende tudo isso, pode ser que essa comunicação ela fique mais gostosa, mais conectada, né? Porque tem um porquê de tudo aquilo ter começado para ele ser esse telefone todo cheio de recurso, né? Que são as crianças aí de hoje, né? Cheio de recursos e falava assim, não entende nada, né? E a gente pode... É legal, eu acho, falar isso tanto para os mais velhos compreenderem que as crianças ou os jovens, adolescentes e jovens, têm dificuldade de olhar para trás. Poxa, mas eles têm tanto recurso e não olham para trás. Uhum. É da natureza da idade, da juventude e da adolescência, olhar muito mais para frente, ter muito mais anseios. Então, dificilmente eles vão parar para olhar para trás. Então, é natural pela própria idade. A gente já teve essa idade, então a gente sabe dos nossos anseios. Então, e também para os mais novos conseguirem entender tanto as dificuldades com a inovação, mas não só as dificuldades. Sabe o que eu acredito? Que eles conseguirem entender o quanto foi, para algumas coisas, desafiador o tempo que essas pessoas viveram, e a gente vai dividir mais ou menos aqui entre as pessoas que viveram a guerra, as pessoas que viveram pós-guerra, né? E depois o que vai vindo depois, a gente já vai separar mais ou menos por data, por ano, que vai ficar mais fácil entender. E também entender tanto as dificuldades quanto os benefícios, né? As bênçãos que foram. As pessoas mudavam de um lugar para o outro. Então, depois de uma guerra, então, meus bisavós mesmo, história, né, de dentro de casa, acho que tantos viveram de uma maneira ou de outra, né, ou por conta da escravidão, foram arrancados e nunca mais viram suas famílias, ou por causa da guerra, que tiveram que tentar fugir para poder sobreviver, então, por uma razão ou por outra, nunca mais. Então, meu bisavô foi isso, então ele foi embora, né, da Hungria, e ele... nunca mais viu a família dele. Ah, mas não estava no mesmo endereço? Era só buscar, mandar uma carta. Não, foi destruído. A casa foi destruída. Né? Não tinha, nunca mais tinha condição de se encontrar, porque não tinha telefone. Né? Então, usando as mesmas relações, o quão também eles se apegam a esse telefone com fio, do fiozinho enroladinho, e o quanto eles são... agradecidos e felizes porque aquilo trouxe, às vezes tinham pessoas que tinham um telefone na vizinhança e aquilo dava a condição de tantas pessoas conversarem. Então, quando o mais novo olha para isso, identifica as dificuldades, identifica as bênçãos e as penitências, né? Também é mais fácil de compreender o porquê existe tanto apego a alguns valores tão enraizados, né? Algumas coisas tão importantes, porque era tudo que se tinha, né? Mas é daí que também o mais velho pode olhar para o mais novo e entender que ele nasceu nesse universo mais conectado, esse universo mais digital, esse universo mais livre, tanto a liberdade de expressão, a liberdade sexual, a liberdade de você poder viver e buscar pela sua felicidade. Teve um tempo que a gente podia buscar só pela vida, né? Era só o que se buscava conseguir se manter vivo quando a gente fala de guerra, né? Sobrevivência, né? E aí, a gente estava aqui conversando um pouquinho, a Roberta estava me explicando um pouco, então eu vou só passar mais ou menos como eu entendi, tá? Então, eu anotei, fiz uns rabiscos aqui, que assim, minhas anotações são assim. Então, é mais ou menos assim, ó. Então, a gente vai falar da primeira geração, claro que tiveram outras, tá? Mas desde que isso começa a ser observado e esse estudo começa a ser feito, né? Desde os nascidos em 1928 até 1945, que é chamado de a geração silenciosa. Né? Então, é a geração que participou de alguma maneira antes ou depois ali da Segunda Guerra Mundial. Depois,
a próxima geração, que é a Baby Boomers, que é de 1946 a 1964. Né? Então, é a geração que vem o pós-guerra. Né? Então, trabalha aí dentro dessa reconstrução depois da guerra. Depois disso é a geração G, que é de 1965 a 1980. É mais ou menos isso, né, Beta? Não é exatamente, é isso? É a geração X. X, perdão. X. A geração... Perdão, gente. A geração X, 1965 a 1980, mais ou menos, tá? Depois, a Y, que é de 1981 a 1996. Depois a gente vai para Z, que é de 97 a 2010, 2012, cada um vai trazer um olhar aí, né? E para frente, a geração alfa, que é a partir de 2010, 2012, e eles já falam de uma próxima geração que ainda não nasceu, que é a geração beta, que é a partir de 2025 até 2039. Então, se a gente puder, você acha que a gente vai dividindo isso? Eu acho que a gente pode ir construindo esse pensamento. Então, vamos lá. Vamos lá desde a geração dos silenciosos, que é 25 a 45. Essa é a geração que passa pela Segunda Guerra, é isso? Isso. A gente diz... a gente não, porque esse estudo não é meu. Dizem silenciosa porque eles eram mais... conservadores, muito mais ainda do que os próximos, ainda eram aquele silencioso de conformidade, né? Aquela que a vida é assim, porque teve muita dor, né? E essa dor gerando construção e estabilidade. Então, eles não tinham não tinha liberdade nenhuma de expressão, as mulheres, né, tinham aquela diferenciação. Então, era aquela coisa mais silenciosa, era uma coisa mais contida, né, e passando por todos esses processos da Segunda Guerra. Então, era uma geração mais sofrida até, né? Eu acredito que foi uma geração que teve que ser muito resiliente para se manter vivo. Exatamente. Então, a conformidade, resiliência, perseverança, ela era para continuar vivo. Não tinha nem grandes sonhos. O grande sonho era conseguir se manter vivo, né? Então, acredito que por isso essa conformidade. Então, não dá para você ir lá e meter a boca sabendo que alguém pode te matar ou matar a sua família, entrar na sua casa e acabar com tudo. Então, por mais que você não concorde, né, a sua maneira de pensar não é igual, você acaba se conformando, né, a conformidade, e aí é com a forma, você fica numa forma para se manter. Então, é natural que quando a gente olha os mais novos, a gente também olhando para isso, compreenda, né, o tamanho da resiliência e da força que essas pessoas tiveram para continuar, para que a gente pudesse estar aqui. Exatamente. Eles tiveram que se manter vivos. Né? Então, quando a gente olha para isso, mas você é conformado, e forte, e não chora, e engole esse choro. Eles tinham que engolir o choro real, engolir a fome, né? E deixar, e só ficar vivo para que a gente pudesse, então, existir. Então, acho que essa conformidade vem desse lugar, né? Eu acho que você falou uma coisa que é muito interessante hoje em dia. Porque hoje, agora a gente vai lá para frente, para cá agora, voltando para cá. Hoje em dia a gente fala muito da educação dos filhos, e a gente fala que a gente escutou isso, que a gente escutou aquilo, e que foi doído, e que é por isso que eu não tenho uma expressão assim tão natural, porque eu ouvi que criança não pode isso, que não pode aquilo. Mas isso vem vindo deste lugar. Né? Então, se a gente condena tudo isso que veio achando que foi errado, que por isso que eu sou assim ou assado, a gente potencializa essa dor. A gente continua ainda fortalecendo essa dor. E que foi necessário, né? Foi tudo necessário desde essa geração silenciosa para que aquilo, né? Para que a gente fosse seguindo em frente, né? Então, acho que é interessante, a gente até pode entender isso, que isso gerou, influencia as crianças quando a gente fala essas coisas, porque foi falado, enfim. Mas
que se a gente fica condenando, a gente está dando potência para isso, dando massa para essa dor toda, né? Esse sofrimento todo. Com certeza, porque se a gente pensa que esse estudo começa aí a partir do nascimento em 1928, a gente está hoje gravando esse podcast em julho de 2024. Então, não fez 100 anos ainda. Então, assim, os nossos avós estão vivos, né? Sim. Eles são essas pessoas. Então, sim, a sua avó, né, que tá agora, vai fazer 95 anos. Então, são pessoas que estão aqui com a gente. Então, assim, é distante, mas não é tanto. Não é tanto. Tá muito pertinho da gente, né? Pra gente entender que a gente tá vivendo todas essas diferenças e esses conflitos dentro da mesma casa, né? E aí é que tá a questão dos conflitos. Entender um pouquinho disso, eu acho que ajuda bastante a gente viver melhor. Sim. Viver melhor. E aí, quando a gente fala nessa primeira geração, né, que passa pela guerra, a gente, então, começa a pensar na próxima geração, né? Então, os filhos... os filhos da guerra. Os filhos da guerra. Né? Os filhos da guerra. Então, muitos foram nascidos logo ali, no momento de guerra, um pouquinho depois dela, mas dessa base são filhos de pessoas que viveram essa situação, ou em campo mesmo, de batalha, ou ficou em casa esperando os seus pais, que não voltaram, enfim, coisas ali aconteceram. Então, aí vem os filhos da guerra, que aí a gente vai chamar aí de a geração de 1946 a 1964, mais ou menos, que são os baby boomers, que são o pós-guerra. Então, pelo que você me traz, é uma geração que trabalha com a reconstrução. E aí, quando a gente fala reconstrução e a gente fala de guerra, na minha cabeça vem uma imagem de tudo destruído, né? De todas as paredes, dos tijolos e tudo quebrado. Sim. Mas imagina o quão quebrado as pessoas estavam por dentro. Sim. Emocionalmente, sozinhas, morreu um monte de gente próxima. E imagina essa reconstrução, né, a partir de tudo isso. Então, desde do tijolo, das casas, das culturas, das sociedades sendo reconstruídas, como também a reconstrução interna. Então, esses filhos que vieram de pais quebrados, dilacerados, né? Só tentando ficar vivo. Exatamente. E como você fala, assim, de reconstrução, é reconstrução deles mesmos, até como populacional mesmo, porque baby boomers vêm desse boom de nascimentos, né? Então, é reconstrução interna, reconstrução da humanidade mesmo, né? Eles passaram pela guerra, muita gente morreu, e aí muita gente nascendo, né? Nesse período. E é um período de reconstrução mesmo. É um período em que as pessoas que são mais conservadoras, porque mais de construção mesmo, mão na massa, de construir coisas, a economia, colocando tudo de volta, cada coisa no seu lugar. Então, eles são mais resilientes, são mais duros, são mais... Patrimônio, eu acho que eles começaram a querer construir, porque eles não tinham segurança. Isso. Né? Eu acho que vem de um lugar onde a segurança foi completamente tomada. Faz sentido? Faz. Porque a guerra tirou tudo. Faz sentido. Segurança financeira, segurança... Não sabia se tinha o que comer, não sabia se ia voltar para casa, não sabia se nada. O pai ia e não sabia se ia voltar, a mãe saía. Então, não tinha segurança nenhuma. Aí eu posso estar aqui errada, que o Baby Boomers começa a querer construir patrimônio, construir casa, construir trabalho, que fica 30 anos no trabalho, isso, né? Uma vida trabalhando, aquela estabilidade que que os pais não tiveram e que eles nasceram nesse lugar, né? Então, tudo foi desconstruído e precisou ser reconstruído. Então, assim, a segurança, eu penso que veio desse lugar. Então, é uma geração que trabalhou muitos anos no mesmo trabalho, isso, né? É uma geração que foi difícil aceitar que seus filhos, que são os próximos,
mudassem de emprego. Não, aqueles que falavam, fica no mais seguro, estável, melhor um passarinho na mão do que dois voando, né? Aquela coisa da segurança mesmo, de estar estabilidade, era um valor muito grande. E aí, com isso, vem também, com essa construção, né, de empresas, de trabalho e tudo, mão na massa, vem muito a reconstrução também da economia. Então, eles são mais consumistas até de um certo ponto, porque tinha patrimônios, né, em busca de patrimônios. E aí, quando a gente vai para os conflitos, né, a próxima geração, já vem com outros valores, né, valores não, acho que até ideias mesmo de inovação, às vezes condenando isso, né? Porque vem com uma coisa mais de o material não é o que não é mais importante, e a gente tem que olhar para o espírito. E eles têm uma verdade nisso, né? Sim. Tem eles vêm para trazer esse movimento. Porém, foi importante também todo esse movimento de estabilidade, construção, para que eles possam até trazer esse outro lado, né, da moeda. E aí pode haver algum conflito, né? Pode haver essa história de que você precisa ficar no emprego, continua, enfim. É uma dor, né, para aquele pai, para aquela mãe pensar na insegurança. É um medo, aquilo toma lugar de alguma coisa que já aconteceu e esse trauma ressurge e aí ele fica desesperado. Não faz isso, tem que casar, precisa ter filhos, precisa constituir uma família. Por quê? Porque a deles, a do pai deles, eles não tiveram vô, foi destruída. Eles não tinham nada, sobrou. Ele, um pai ou uma mãe, e só. E agora? E agora vamos reconstruir essa família. Então, por isso, acredito que ali nos nossos avós de 28 a 45, lá na primeira geração e na segunda, tão importante a ideia de família, de almoço de família, de estar todo mundo junto no Natal. Por quê? Porque não tinha mais isso, né? E hoje a gente olha e fala, toda vez, todo domingo, tudo igual. Isso. E a gente meio desconsidera isso, porque a gente não viveu esse não ter, né? Esse não ter não porque você não queria, não ter porque ele foi arrancado. Você queria, mas aquilo foi arrancado. E aí é muito dolorido. Então a gente não viveu. E por que eu tô falando da gente? Porque eu sou da geração X, né? Que é essa do conflito com aqueles mais materialistas no sentido de construção de patrimônio, de construção de segurança, de ter as coisas, de ter um dinheirinho guardado para o dia que faltar. Então, assim, escuto isso, né? Guarda para o dia que faltar. E claro que a gente também carregou isso de uma maneira um pouco desproporcional, né? Mas é porque pra gente não faltou, A minha geração, eu acredito que ela teve menos falta. Pode ter passado vontade, mas não sei se falta como outras passaram. Falta. Mas claro que cada cultura, cada situação econômica é um pouco diferente e eu entendo isso até hoje. Mas eu acredito que a geração X, que é essa próxima que você falou, que é a que conflituou com os materialistas e que trazem mais a ideia de uma liberdade de expressão, de poder falar um pouco do que sente, de poder falar um pouco de espiritualidade mais livre, de poder falar de sexualidade. Porque quando a gente fala da geração X, é de 65 a 80, mais ou menos. Então, é quando a gente fala da liberdade sexual, né? Que tem os hippies ali em 70. Então, é quando se começa a falar disso de uma maneira mais aberta. Imagina o conflito que gera com as gerações anteriores, isso tudo. Exatamente. É uma geração em que a anterior veio dessa segurança, né? Trazendo essa segurança. Também trouxe essa ideia de trabalho, de estabilidade. E aí, quando vem a X, eu acredito... Veja se faz sentido para você. Parece que eu vou vendo uma escadinha, um degrau.
e eu vou falar de novo a gente, porque eu e você somos geração X. Eles trazem uma base para a gente poder ter liberdade. Porque eles trazem a segurança para a gente, então, poder ter liberdade. Então, alguém deu uma base de sustentação. É fácil ter liberdade quando eu pulo com rede de proteção, que são o que os nossos pais nos trouxeram. Podia não ter muito, mas tinha casa para voltar. Aí o pai falava, se você aprontar na rua, não vai voltar para casa. Mentira, voltava. No fundo, a gente sabia que tinha, e eles sabiam que eles iam estar lá. Então, alguns falavam, você não vai voltar, e outros falavam, vai, se der errado, pode voltar, que o pai tá aqui, que a mãe tá aqui. Então, é muito mais fácil você pensar em liberdade, você pensar em dar grandes saltos, sabendo que você tem rede de proteção, que eles construíram essa base de segurança, grande ou pequena, eles estavam lá. Isso. Podia não ter casa, mas eles estavam lá. A gente vai junto resolver isso, né? Então, eu penso que essa liberdade essa liberdade de expressão, de poder falar o que pensa, ainda que volte para casa e ele fala, me respeita, que vai ser dessa geração, né? Isso teve muito nessa geração. Isso teve muito essa... É uma geração que diz que é a geração que mais é jovem, né? Ficou na juventude, né? Por quê? Porque com isso que você falou, né? Dessa anterior ter sido segurar, né? Dar apoio, muitas vezes, com a dor deles, criaram essa nova geração com esse apoio, essa rede de apoio até demais, sabe? Sim. Por quê? Porque acaba que minha vida foi tão dura e eu vou dar tudo para esse filho, né? Para essa filha. E aí o que acontece? Gera aí uma comodidade até dessa nova geração, né? Por isso que aí fica um pouco nessa juventude, nessa criança por muito tempo, né? Por isso que eles foram considerados, nós, né? Nós. Sonhadores e idealistas. Isso. Mas é fácil ser idealista quando você volta para casa e tem uma caminha, um aconchego, nem que seja uma bronca, né? Mas você tem pra onde voltar até para tomar uma bronca, quando outros não tiveram, né? Até essa bronca traz limite, traz coisas importantes, traz reflexões. Então, eu acho que essa parte do sonhador, e eu acredito, sim, que esse sonhar com um mundo diferente, sonhar com a possibilidade de viver a música, viver a arte, querer um mundo melhor, tentar batalhar por isso no mundo melhor, é uma coisa muito da geração que tem um pouco mais dessa liberdade de expressão, da sexualidade, da busca pela felicidade, do divórcio. Sim, que veio nessa época, sim. E veio também essa crítica, esse olhar para a diversidade, para as piadinhas que já não fazem mais sentido. Essa geração que começa a olhar para isso e falar, peraí, isso aí não tá tão engraçado assim. Isso aí não é racista, né? É preconceituoso. Isso, exatamente. É essa geração que traz essa inovação. De olhar para isso, né? Entendi. Então, essa geração X é que começa esse olhar mais crítico e tanto o olhar quanto a fala, né? Porque não significa que os outros não olhassem, né? Sim. Eles não podiam muito falar. Não podiam muito falar, exatamente. E a gente já vem numa época em que a gente já consegue falar. E aí, fazendo um paralelo, o que você trouxe para mim é que essa geração X, que é de 65 a 80, ela é a ponte entre o industrial e o digital. Então, ali a gente começa a ter um pouco de tecnologia. Não necessariamente internet, enfim, mas já um pouco a tecnologia começa a entrar na nossa vida de alguma maneira, com telefone, com algum tipo de tecnologia já começa. E aí a gente já tem a fala tá mais... A expressão, eu acho que a liberdade de expressão é a tônica dessa geração. Isso, é a liberdade de expressão. Porque a inovação, ela vem vindo desde o Baby Boomers, né, que veio com músicas e filmes, e foi um momento muito, né, do cinema. Então, tiveram muitas inovações, televisão, enfim, né, e foram vindo. Só que é essa que traz um digital, uma tecnologia mais
mais avançada ainda, né? Trazendo possibilidades maiores dessa comunicação, dessa expressão, dessa liberdade mesmo. A palavra para essa geração é a liberdade mesmo. Pelo que eu anotei aqui, eu entendi, no meu resumão, assim, é que a primeira geração, que é a silenciosa, eles tinham muita, a palavra que fica muito forte, assim, para mim, para ir depois desenrolar na minha mente, tudo isso é a conformidade, tiveram que se conformar com a situação. Sim. A Baby Boomers, que é a próxima, eles são mais conservadores, então toda aquela parte de ser mais conservador, tanto do material quanto da instituição, família, né? Não faz, tem que ser o que os outros vão dizer, porque isso é para manter, para conservar algo mais estruturado. A próxima, então, que é a X, seria a palavra de ordem para mim, é liberdade, principalmente de expressão, de poder se colocar, né? Com a sexualidade, com o divórcio, com o casamento, com as escolhas um pouco mais livres, né? Com essa ideia de sonhador, de idealista, de poder falar sobre um sonho, sobre um mundo melhor. Acho que a gente teve base para isso. E aí vem a próxima geração, que é a geração Y, ou Millennials, que é de 81 a 96, que para mim fica como uma fala perfeita, depois você me corrige se eu estiver equivocada, que é diversidade, né? E eu acho que essa é conforme você foi me falando, eu fui tentando resumir numa palavra, eu acho que diversidade. Eles são aqueles que são mais insatisfeitos, são mais rebeldes e estão num tempo de poder ser insatisfeitos e buscar a satisfação, né? E é claro que tem as coisas desmedidas, como em todas as gerações, né? Que às vezes vai para os extremos, mas eu acredito que a busca por essa diversidade, por essa característica de se misturar e de ser diferente e de poder ser diferente, vem em busca de satisfazer essa insatisfação. E essa rebeldia vem na busca de preenchimento dessa lacuna, né? Assim, da gente poder ser exatamente como a gente é, como a gente quer, como a gente pode, como a gente consegue. Faz sentido que essa palavra vai muito alinhada com essa geração? Totalmente sentido. Eu acho que é isso mesmo. Ela vem de uma diversidade, começa aí nesses momentos a aparecer até diagnósticos, assim, né? Para tentar entender toda essa rebeldia, como você disse. Acho que é muito pertinente essa palavra neste momento. Onde parece assim, para mim é como se eles fossem mais críticos às coisinhas que estão precisando rever, melhorar, né? Então, através dessa rebeldia, vamos dizer assim, é que eles trazem essa diversidade. Aí vem e vem mesmo. Eu entendo que essa diversidade vem chegando para a gente lidar melhor com esse diferente, né? Sair um pouco, porque se a gente for pensar desde lá da silenciosa, parece que é tudo muito encaixado, como, né, no mesmo estágio, todos têm que fazer a mesma coisa, é mais uniformizado até, né, o negócio, e aí a gente vai, com a liberdade de expressão, vai aumentando isso, vai podendo fazer outras coisas. Quando chega aqui, nesse, né, no milênio, traz essa potência, principalmente pela tecnologia, né? Porque eles já nascem com o www. Eles já nascem com a internet, né? Sabe uma coisa que eu escutei outro dia? Eu não vou saber dizer onde eu escutei, e nem se foi exatamente assim que eu escutei, mas foi assim que eu consegui depois refletir sobre. Que, assim, essas gerações mais antigas, elas vêm de toda essa construção, né? E olha como é difícil, aí a gente começa a ver os conflitos. Que ficam muitos anos no trabalho e você tem que me respeitar, né? Então tinha que respeitar e num primeiro momento respeitava por medo, né? Depois respeitava por respeito. E aí depois começa na liberdade de expressão uma questão assim, eu respeito se você se fizesse respeitável. Mas eu trabalho 30 anos aqui, não me interessa. Se você não se fizer respeitável, você não merece meu respeito. Então, daí honra quem tem honra do tamanho da tua honra, né? Então, não vou dar honra só porque você faz 30 anos que você tá aqui. Se você não tem, não tem. E aí, essa molecada, a gente e mais os mais novos, vem com essa ideia. E aí, quando a gente pega na internet, e a gente tem aí o digital, as redes sociais e toda a facilidade de comunicação, facilidade mesmo, né? Essa ideia do mais velho
saber mais ou dar carteirada, ela acaba. Porque a voz tá para todo mundo. E às vezes a gente vê pessoas muito mais jovens falando com uma propriedade, e aí os mais antigos querendo manter uma tradição. E assim, eu não estou dizendo nem que a gente tenha que destruir a tradição, né, as tradições, os respeitos. Não acredito nisso. De verdade, não acho, não tenho esse viés conservador que tem que destruir, ou progressista a ponto de destruir o conservador, nem conservador a ponto de destruir o progressista. Eu acho que o caminho do meio é sempre a comunicação, e a comunicação é o que faz a gente... Mas não precisa mais ser só o mais velho que pode falar. O microfone está aberto para todo mundo, e eu posso me conectar com uma criança que fala coisas sensacionais e uma pessoa que pode ter um cargo incrível. Eu falo, não faz sentido nenhum para mim essa fala ainda preconceituosa em qualquer coisa, cheia de bullying, né? Porque, assim, antes o bullying aparentemente estava preso na escola, e hoje, assim, é todo mundo rindo e piada, que só um lado ri não é piada, né? Não é engraçado. Quando é engraçado para uma das partes só, já não é engraçado. Isso para mim. Então, eu acredito que a internet, a facilidade do digital que os mais novos têm aí da geração Y e Z, que a gente vai chegar lá já, tem a ver com isso. Essa hierarquia, só porque eu sou mais velho, ou só por isso você tem que me respeitar. Ela perde a voz. Aí essa diversidade fica. Tem pessoas mais velhas sensacionais, tem pessoas mais novas sensacionais. Essas pessoas podem se conversar. Antes não tinha o grupo dos mais velhos, sai para lá, porque aqui é conversa de adulto. E agora isso não tem mais. Então essa diversidade vai também no transitar pelas gerações, pelas diferenças, pela diversidade de raça, de gênero, de diagnóstico. De diagnóstico, sim, a gente fala num outro momento. Sim. Mas faz sentido isso para você? Essa fala aberta para todo mundo. Exatamente, faz sentido, porque como você disse, assim, não existe mais as máscaras, né? Essa diversidade vem para tirar as máscaras. Então, se tem aquele respeito por tempo de casa, por idade, não era respeito mesmo, foi tirada a máscara. É respeito quando se tem admiração por aquilo, por alguém. Mas quando é só por obediência, né? Por isso, por esses critérios, não é mais não é respeito. E aí eles vêm trazendo esse valor do respeito. Então, eu vou admirar a pessoa e eu vou respeitar a pessoa. Tanto é que hoje você vê crianças dizendo para pais, né, inclusive, que não vou obedecer, porque você também não faz, por que eu vou fazer? E aí é isso que eles vêm trazendo tirando mesmo essa máscara, né, de que não é por admiração mesmo. Sim. E aí tem pessoas jovens na internet falando coisas incríveis e a gente admira e a gente acaba gostando e ao contrário também a mesma coisa, né, acaba que pessoas que não trazem muita, pode ter mil experiências. Por exemplo, quando a gente fala da geração X, que é a nossa, ela veio também com uma potência muito grande da valorização do diploma, né, da faculdade, da universidade, o estudo, né, porque a anterior já não tinha tanto, alguns eram só privilegiados de ter, né, e nessa geração que é a nossa vem com essa valorização dos estudos e do diploma, né? E aí tem a valorização dos estudos, que é muito legal, e tem a valorização do diploma só em si, né? Que pode ser legal se tiver o estudo junto, né? Mas isso também traz essa potência dessa obediência por ter quem sou eu, né? Você não sabe com quem está falando, né? Aquela, né? Essa ideia. Mas eles vêm, essa geração vem para desconstruir isso. Você tem o diploma, então me mostra o que você tem aí para me oferecer, né? Senão, o que você sabe? Vamos conversar. Vamos conversar, porque eu quero admirar, não importa, né? Essa geração agora do que a gente está falando, do Y, né? Millennium, ela tá mais interessada no que você tem para me oferecer do que do diploma. Ela tá mais aí voltada pro que
o que realmente importa, sabe? Sim, é legal isso, porque é dar valor ao real valor, né? É o respeito a que há ao respeito mesmo, né? Na essência da palavra, não só de respeito por medo ou por educação, mas respeito porque é respeito. Eu paro para te ouvir falar porque, poxa, porque pode vale não para mim, é fazer valioso. sentido na minha vida, mas, pô, legal entender como isso funciona. Não vivo isso, mas é legal entender, pensar sobre tudo isso. E aí, quando a gente passa para a geração Z, aí você traz uma expressão que eu achei muito legal, que elas são geração Z, de 97 a 2010, 2012, mais ou menos, né? Cada um fala uma data, mais ou menos. Mas eles são totalmente digitais. Eles entraram no mundo digital, então eles não conhecem o mundo analógico. Eles podem conhecer porque eles foram estudar, mas eles não viveram num mundo analógico. E eles têm muita vontade de causar impacto no mundo. E você me trouxe, né? Que chamam eles de tsunami. Então, como é que é isso, mais ou menos? E aí depois eu queria fazer um paralelo entre eles e os sonhadores. Mas deixa eu trazer o impacto aí do mundo sobre o tsunami, sobre totalmente digital. Como é que... Eles trazem uma rapidez, né, em tudo. Então, a linguagem é mais rápida, tudo é mais rápido. O que as gerações anteriores também ficam meio sem entender muito bem. Até questionando ou até condenando também, né? Esse menino não sabe se expressar, não sabe falar, não sabe, mas é porque é muito rápido. Eles têm uma comunicação própria entre eles, né? Então, às vezes, até a gente fica meio sem entender nada, né? E principalmente através da tecnologia. E esse tsunami é por essa rapidez, por essa desconstrução e construção, sabe? Muito, muito rápido. Tá. E aí, quando você fala assim, quando a gente traz que eles têm a ideia de causar um impacto no mundo, você consegue me explicar o paralelo que é entre o que eles pensam de impacto no mundo e o que a geração X, que é a nossa, de 65 a 80, fala de sonhadores e idealistas? É quase a mesma coisa ou é diferente? Porque eu vejo mais ou menos igual, mas pode ser que tenha alguma diferença que eu não consigo compreender. Porque os sonhadores é sonhador só para buscar felicidade, ou eles querem um ideal de mudar o mundo, ou não, é só para ser feliz. E o que quer mudar o mundo, impactar o mundo mesmo é a geração Z. Entendeu o que eu quis perguntar? Porque para mim parece a mesma coisa. Mas será que tem diferença nessas duas gerações? O sonhador idealista do que quer causar um impacto no mundo? Porque eu fico pensando assim, será que eles são... Será que os nossos mais antigos, X, éramos mais sonhadores? E aí a gente não olhava para a realidade, a gente não via a real e ficava... não olhava para o mundo. E eles enxergam mais o mundo justamente por causa da internet? Justamente por causa de ser mais livre, eles veem melhor o mundo? Eles estão na rua desde muito mais cedo. Eles vão para a escola muito mais cedo. Eles olham para a realidade. Eles têm internet para ver a realidade. A gente não tinha. A gente sonhava da nossa cabeça, de uma revista ou uma novela. Agora é só pesquisar. Então, mas ninguém faz. Todo mundo faz aqui, ó. Mas isso não existe. Existe, ó. Todo mundo faz. Será que eles são... Será que eles têm mais contato com essa realidade? E a gente fica, não, vai ficar tudo bem. Não vai. Se não fizer ficar bem, não vai ficar bem. Faz sentido isso que eu tô falando? Claro que pessoas e pessoas e pessoas, né? Cada um dentro do seu universo. Eu acredito que faz sentido, sim, porque o X, né, que somos nós, é essa idealização, esses sonhadores, eles trazem, porque é um começo, né? Eles trazem essa ideia, essa idealização daquilo, que eles já sabem que aquilo não está muito bom, que a gente precisa modificar, mas que ainda não sabe muito bem como fazer e fica aquela ideia, numa coisa mais utópica. E aí vem essa geração que é mais do fazer mesmo. Ela vem, eu acredito que elas têm mais consciência de que precisa modificar, precisa fazer, e eles têm mais material para isso, têm mais ferramenta para fazer.
Então, eu acho que sim. Porque aí, para mim, vem um pouco a ideia do porquê que existe tanto conflito. Entre eles? Esses menores aí da geração Z, os tsunamis, eles vão dizer, para minha geração, acorda. Por isso que vai desconstruir o meu ideal, o mundo ideal, a vida ideal, o mundo perfeito. Você faz assim, você vai... E aí a gente cria um ideal que só existe no mundo das ideias, só existe na minha cabeça, do que seria o certo. E aí ele vem para mostrar que não é nada assim. Esse certo e errado só existe na sua cabeça. Olha para o mundo. Tá aqui, ó, olha aqui, olha aqui. Tenho milhares de exemplos para te mostrar. De novo, claro, gente, eu tô falando que tudo tem os seus excessos, né? Tem, né? Todo excesso é criminoso, então tem a coisa que também, em todas as gerações, tem o excesso ou os equilíbrios. Mas só para a gente tentar entender esses conflitos. Porque eu atendo muitas pessoas que o nosso público é muito mais ou menos da nossa idade, né? Um pouco mais novos. Mas os mais novos também que nos procuram são extremamente cabeça aberta. Tem algumas dificuldades, porque às vezes eles se acham também estrelinhas, e aí a gente também tem que puxar um pouquinho, porque tem que falar, olha pra cá, que não é assim tão simples, é fácil falar da mãe, falar mal da mãe, mas morar na casa dela. Então, né, volta pra terra. Em compensação, eles vão trazendo um novo olhar de... Essa ilusão aí não faz mais sentido. Então, você ainda não gosta de menino com menino, menina com menina? Não faz sentido. Por que não? De onde vem isso? E assim, eu acho que eles trazem... mas isso não existe. Aí você vai lá e mostra, existe, está aqui, ó, milhares e milhares e milhares. Eu penso que eles vêm para destruir um pouco essa idealização irreal. Pode ser, faz muito sentido isso. Eu acho que conflito, quando a gente fala conflito, a primeira ideia que vem na cabeça é vamos eliminar, né? Não pode ter conflito, e justamente porque vem lá atrás dos silenciosos, né? A conformidade e tal. Então, a gente vem entendendo que conflito não é bom. Hoje a gente eu ouço muito, né, dos clientes falando, eu não gosto de causar conflito. Né, enfim. E o conflito, para mim, ele é necessário neste contexto das gerações. Porque em cada intersecção, vamos dizer assim, haverá conflitos onde a gente ajusta um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. Um pouquinho dessa por exemplo, do X, que traz essa sonhador, idealizador, e aí ele voa e vai, e aí o anterior, né, traz, peraí, mas e isso? Como é que você vai fazer isso? Você está sonhando, mas como que vai ser materializado isso? Aí a gente precisa da potência do Baby Boomers, por exemplo, né? Ou Y, enfim, depende do qual. E, então, eu acho que essas intersecções, elas são necessárias, né? São necessárias tanto para questionar o que estou fazendo e questionar como que agora eu vou fazer diferente. E lembrando também que, se a gente parar para pensar, conflito não necessariamente é briga. Não. Conflito é ter conversas difíceis, é aceitar que para o outro é diferente. Né? Para uma mãe entender que para o filho é diferente. E para o filho entender que é difícil para a mãe dele entender algumas coisas que ele quer. Ela não tem que ir lá e fazer para ele. Se ele quer, ele vai lá e faz. Né? Tá tudo, assim, é difícil para eu entender, mas você não vai me ajudar? Não, porque eu não consigo entender isso como algo positivo, saudável. Não é que ela é ruim, ela até gostaria de entender, mas ela não consegue. Não faz parte da estrutura que ela até tenta, mas é muito difícil para ela. Então, ela tem que me ajudar. Pode ser que ela esteja lidando com a própria dor, né? Então, agora, você vai ter que lidar com isso. Então, isso é conflito, não é briga, violência. Às vezes pode dar umas brigas, mas conflitos são necessários. Conversas difíceis são necessárias para existir essa intersecção e esse entendimento. E de aceitar. Eu entendo que você não consegue compreender, mas é a vida que eu quero levar. Então, eu vou seguir meu rumo. Né? Mas senão também a gente fica lá querendo que o outro aceite que a gente viva lá na casinha deles e eles têm que engolir a gente e a gente já tá lá com 40 anos, 30 e tá achando que o pai e a mãe têm que resolver. E bravo porque eles não aceitam o nosso jeito.
né? E aí a gente demora para sacar isso. Então, o que lá atrás, com 18, 19, 22 anos, já estavam indo cuidar das suas vidas, até porque eram muito mais conservadores, então a ideia de casar, né, de sexualidade, ela era atrelada a casamento, então casava muito cedo, então já tinha que cuidar da vida, né? E aí não tinham métodos tão contraceptivos, então logo virava pai, virava mãe, tinha que correr atrás. O que hoje já não é mais tanto. Então fica até muito tarde na casa dos pais, porque tem uma liberdade maior, em contrapartida não consegue entender que os pais têm são de outra época, tem um outro código, e aí eu nem estou falando de espiritualidade, né? Não vamos entrar por esse caminho agora, mas se a gente pensar em tudo isso, a gente vai percebendo que é uma evolução dentro do nosso sistema familiar, ancestral. Então, voltando lá para o celular, é a mesma coisa, né? A cada novo celular vem um pequeno correção de alguma falha do sistema anterior, né? E uma melhoria, né? Então a gente melhora o software, atualiza alguma coisinha, deixa um pouquinho melhor e corrige pequenas falhas. Esse botão vai ficar muito bom aqui, ele não tá. Então corrige pequenas falhas do anterior e traz algumas melhorias. Então aí quando a gente pensa em ancestralidade, né, a gente começa a pensar nessa diferenciação. Então claro que aí vão ter desafios e eu acho que é interessante a gente pensar nisso. E aí você fala da geração que é a próxima, que na verdade são as crianças que estão nascendo desde 2010, 2012, mais ou menos, até hoje, né? Hoje, agora estamos em 2024, é a geração alfa. Que uma coisa que você trouxe é que eles são menos consumistas, é isso? É isso. Eles trazem mais o valor, né? Trazem também o valor da família de novo, mas de um jeito muito espiritual, muito um emocional até menos emocional, sabe? Mas eles trazem muito o sentir, né? Sensíveis, trazem assim, que aí também, aí mais ainda são diagnosticados com várias, né, ideias aí possíveis de que pode ter sim, né, ou não, alguns transtornos, né, como dizem, mas eles trazem esse sentir muito aflorado, então eles são muito sensíveis e isso traz uma potência, mas como todos ali, se a gente for trazendo cada potência e né, as polaridades de cada situação, a gente vai entendendo que existe um dos dois lados, também traz esse lado também que é difícil de lidar, né, porque é muito empático, absorve, enfim, todas as energias, mas eles são muito, muito sensíveis. Acho que essa é a palavra. Essa sensibilidade muito aflorada. E, claro, lembrando que quando a gente fala disso, e aí a gente pode depois trazer, acho que vale a gente fazer um outro programa para a gente falar de diagnóstico, dessa sensibilidade que às vezes é diagnosticado mesmo, né? Com autismo ou TDAH, e aí a gente vai trazer para o universo também da espiritualidade, olhando para a mediunidade reprimida, para essa sensibilidade que não necessariamente é emocional, mas às vezes uma pessoa muito nervosa, muito raivosa, ela é muito sensível e ela explode pela raiva. O outro explode pelo choro. O outro explode se isolando porque ele precisa se regular. E ali a gente está tentando. Cada um tem o seu temperamento, o seu tempero, vai manifestar essa sensibilidade de uma maneira. E aí a gente está falando, pode ter o diagnóstico ou não, ainda assim somos mais sensíveis. E por que eu estou falando somos, e aí a gente pode trazer isso num outro momento? Porque aqui a gente está falando de gerações, e aqui a gente pode falar de seres da nova era. Não deixa de
Totalmente. Alguns vão trazer a partir de um olhar, outros de outros, mas esses seres da nova era, que alguns chamam de índigo, cristalino, e aí é uma conversa mais espiritual para falar disso. Aqui é bem mais material, até para mercado de trabalho. Sim. Tem gente que não gosta de contratar gente muito nova, porque é menos comprometido, mas eles são mais criativos, ao mesmo tempo eles são mais livres, mas eles são tão livres que você não consegue contar com ele daqui 2 meses. Então, o mercado de trabalho também olha muito para isso, para entender quais serão as demandas futuras para a criação, como é que vai precisar lidar com todas essas pessoas, né? E aposentadorias e tudo. Mas, quando a gente olha para esse universo das seres da nova era, lembrando que existem seres da nova era que nasceram lá no começo, que vieram abrir caminho para isso, que vieram os primeiros e sofreram. Né? Sofreram, porque imagina, se hoje todo mundo é sensível e se fala dessa sensibilidade, imagina os que vieram lá atrás, que vieram abrir essas pequenas portas ali, como uns seres que vieram para ajudar nessa transição planetária, nessa transformação da nossa humanidade, né, com tanta amorosidade, mas que quando entram aqui, passam pelos mesmos conflitos das características da raça humana. Então, eu acho que esse é um tema para a gente também conversar, se você topar, tanto para a gente falar de diagnóstico, da importância do diagnóstico, sim, como falar desses seres da nova era. Mas eu acredito que aqui a gente ficou num tema muito legal, que se as pessoas, quem tiver olhos para ver, que veja, que a gente falou de ancestralidade, né? A gente pode falar de ancestralidade de muitas maneiras, a gente pode ir lá no sistêmico, nas gerações, mas aqui a gente está falando da mesma coisa. Então, tem espiritualidade quando a gente fala das gerações, tem materialidade quando a gente fala da espiritualidade, quando a gente consegue olhar para tudo isso e perceber que tudo contribui para um bem maior e que os conflitos acontecem porque fazem parte do processo de evolução, a gente começa a ter mais respeito àqueles que vieram antes de nós e aqueles que estão vindo na nossa frente. Cada qual com as suas necessidades, com os seus desafios, para, enquanto sociedade, se transformar. E acho que uma coisa que é importante a gente dizer é que, mas não precisava ter havido a guerra. Não precisava, mas houve, né? Então, é o que é, a vida é como é. Muitas vezes poderia não ser assim, mas assim que foi. Então, se a gente acredita numa espiritualidade maior, tudo tem, se não cai uma folha da árvore, se Deus não quiser, por alguma razão que a gente não compreende, que às vezes a gente não aceita, foi dessa maneira. Então, cabe a nós fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? E aí, essa discussão, eu acho que ela fica muito boa quando a gente olha com bons olhos para todas as gerações. E acho que para pais e mães, olhar para os seus filhos, os filhos olhar para os seus pais, né? Quem está assistindo o nosso canal já quer olhar de alguma maneira um pouquinho diferente, está procurando melhorar a vida, né? E aí, quando olha com outros olhos, poxa, eu não notava. E aí, eu entro aonde? Na gratidão, no reconhecimento. Eu não consigo ser grato, porque não consigo olhar, não consigo enxergar. E aí, quando eu vejo o meu herói, que é meu pai, né? A minha heroína, que é minha mãe, meus avós, e aí eu tiro eles, tiro a roupa do super-herói e vejo que tem um ser cheio de dores, amores e horrores, aí eu posso amar, porque daí eu não estou mais amando o herói, eu estou amando o ser. Aí existe amor. Aí eu estou vendo o outro por inteiro, com todas as suas características, sua essência. Esse assunto, quando você foi falando, é importante dizer que é um assunto que é um estudo que veio para as empresas, né, para entender o mercado de trabalho e tudo. Só que se a gente amplia, né, consegue olhar para todos os pilares, assim, as relações, a gente aproveita muito isso, a gente aproveita em todas as situações. E aí eu até entendo que a gente começa a perceber a diversidade dentro das gerações, quando a gente começa a compreender por que meu pai fala isso, por que fica mais fácil, fica até mais gostoso de se relacionar mesmo, não fica na briga, né? Porque hoje, por exemplo, tem um outro estudo, pode até reparar, que no começo o gap, né, entre
cada geração é maior. Ele vai se encurtando. Hoje em dia, tem um estudo que diz que acho que 10 anos já muda de geração. Então, pode ser que dentro de uma família a gente tem 3 gerações, né? Então, a gente precisa se dar bem ali entre uma geração e outra, entendendo. E não é colocando goela abaixo, né? Eu gosto de menina, gosto de menino, e assim e tal, e você tem que me engolir. A gente tem que ir conversando e entendendo que aquilo é difícil para mim, eu preciso entender muito bem. É uma coisa que dos 2 lados precisa aceitar, né? E respeitar, né? Que é um papo aí que vai para frente aí nesse sentido. Mas eu acho que é legal porque a gente só vai conseguir respeitar se a gente parar para observar que existe diferença. Exato. Porque senão a gente acha que... Como assim o mundo tá assim? Porque eu acredito que todo mundo é igual a mim. Que todo mundo tem o mesmo tipo de sensibilidade que eu tenho. Então, quando eu comecei com as minhas dores, e aí eu sou um desse ser da nova era que veio lá atrás, muito sensível, eu achava que todo mundo era sensível igual a mim. E como é que aquelas pessoas podiam estar tendo aquele tipo de atitude? Elas não estavam sentindo? Não, elas não estavam. Não estavam. E aí eu não entendia. Aí quando a gente fala, é diferente? Isso. Nossa, aí eu começo a estar presente para observar, porque até então a gente não tem consciência. Então, acho que essas falas ajudam nisso, a gente perceber que existe a diferença. A partir do momento que existe, que a gente percebe isso, agora dá conversa, agora dá jogo, agora rola conversar sobre isso. E assim, não é um engolir, porque não é porque o mais jovem vai gostar de meninos e meninas meninos e meninas, por exemplo, que o mais velho, ele pode aceitar, ele pode entender, mas não significa que ele vai gostar. Exato. Percebe que existe... E ele pode não gostar. Olha, e o mais novo pode... Mãe, desculpa, mas eu não consigo ficar casada do começo ao fim da vida com a mesma pessoa. Então, assim, eu entendo, mãe, mas eu não consigo viver a sua vida. Então, entender, olhar, aceitar, mas aquilo não funciona para mim, não serve para mim. A minha sensibilidade é diferente, a minha característica é diferente, os meus anseios são diferentes. Mas é porque você fez, porque eu te dei tudo isso. Sim, e é por isso. Né? Eu acho que isso é uma boa conversa, mas eu acho que a gente podia, se você topar, a gente falar um pouquinho, a gente ampliar essa comunicação, essa conversa. E ir lá para a ideia das crianças da nova era, do diagnóstico, que eu acho uma coisa muito legal de compreender, dessa sensibilidade, até onde é sensibilidade, é diagnóstico, que eu acredito que se mistura. Porque eu acredito vou até arriscar dizer que quando você fala, nem todo mundo é assim, sensível, tem essa sensibilidade, não tem. E aí eu fico pensando, será que o diagnóstico, às vezes, não vem para liberar essas pessoas de serem como são, né? Porque hoje ainda a gente precisa de um diagnóstico e diz, olha, eu sou assim, diferente. Quem sabe mais para frente a gente não vai precisar mais desse rótulo, né, do diagnóstico, da parte rótulo do diagnóstico, não da parte que traz informações do que, como melhorar, como fazer, como agir, mas isso é libertador. Às vezes, para algumas pessoas, né? Quando entendem que, eu tenho essa sensibilidade, eu preciso ser comprovado, ser alguma coisa mais estudado, e aí posso ser quem eu sou, né? Não sou, enfim. Muito bom. Mas você topa a gente fazer esse programa? Topa, vamos embora. Então é isso, eu acho que foi muito bom, Beta, quero te agradecer e quero agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído um pouquinho para esse entendimento, que é um assunto gostoso de falar e eu espero que tenha trazido bastante consciência para vocês. Obrigada, Beta. Eu que agradeço. Às vezes é difícil para eu falar, mas vamos embora. É isso aí, obrigada. É isso, gente. Obrigada. Obrigada.